Bom dia, mais um dia de devocional forte. E hoje, dia 12 de janeiro, nós estamos na segunda parte, forte em espírito. E hoje nós vamos estar meditando sobre um coração saudável. Lembra que esses dias nós falamos que o coração é algo de mais precioso que nós temos, que a gente precisa protegê-lo. E hoje a gente vai meditar sobre um coração saudável. Amém? Vamos lá então procurar aqui. Página 26. Um coração saudável. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17, 22. A Bíblia nos dá uma percepção fantástica da fonte da nossa saúde. Lembra que o coração é uma fonte e dele procede as entradas da vida? Uma certa umidade é encontrada na medula ou no centro dos ossos. É onde o sistema imunológico e as células sanguíneas são fortalecidas. Nossa vida está no sangue e o nosso sangue é fortalecido pela medula em nossos ossos. Se os ossos secarem, a própria fonte de vida ficará comprometida. Isso é confirmado novamente em Provérbios, no trecho de Provérbios 14, 29 e 30. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Você já deve ter ouvido, falar que a inveja, ela é igual um câncer, que ela vai corroendo os nossos ossos, ela vai apodrecendo os nossos ossos. Olha que sério isso daí. Olha como a palavra de Deus, ela é rica em detalhes. Como a palavra de Deus, ela nos guia, ela nos direciona. Ela sempre quer o melhor pra gente. Então, já sabemos, inveja não pode fazer parte da minha e da sua vida. Por quê? Porque ela corrói os ossos. Dentre muitas coisas, gente. Eu e você, um cristão, um discípulo de Jesus, a gente não deve sentir inveja de ninguém. Porque tudo o que eu preciso, tudo o que é para ser meu, ninguém vai arrumar, ninguém vai tomar. Então, o que é meu, vai ser meu. O que é seu, é seu. Então, eu não preciso ter inveja de ninguém. Eu não preciso ter inveja porque fulano tem um carro mais bonito que o meu. Fulano tem uma casa maior que a minha. Isso, inveja, não pode fazer parte da minha e da tua vida. Porque eu tenho o que Deus planejou para mim ter. E se eu quero mais do que eu tenho, eu posso chegar no Senhor e conversar com Ele, pedir, fazer prosperar o que Ele já tem colocado na minha mão. Ele nos dá condição de melhorar dia após dia a nossa vida. E lembrando sempre que não é o financeiro, não são as coisas que é o melhor nesta terra, mas sim o meu espírito. O meu espírito, ele precisa estar saudável. Não eu preciso ter para mostrar para ninguém, não. Eu preciso ter cuidado que eu tenho e aquilo que eu tenho nas minhas mãos ser bênção. Mas vamos voltar aqui. A Bíblia contrasta paciência com um temperamento explosivo, a paz com a inveja. Paciência dá entendimento, enquanto um temperamento explosivo é evidência de tolice. Meu Deus! Paciência dá entendimento. Se você tem paciência, você vai conseguir entender algumas coisas na tua vida. Agora, se você tem um temperamento explosivo, com certeza você é tolo, porque você não vai ouvir, você não vai esperar para você ter uma linha de raciocínio, você já vai logo explodir. Isso acontece muito entre marido e mulher, viu? Às vezes o marido tá falando, a esposa já grita. Às vezes a esposa tá falando, o marido já grita. Então, isso é tolice. Isso é temperamento explosivo. Quanto se eu tiver paciência de ouvir, principalmente de ouvir,
a gente vai ter entendimento do que o outro está querendo passar. Isso é com marido e mulher, isso é com mãe com filho, isso é você com o seu chefe, isso é tudo. Então, dá uma respirada, busque a paciência e não queira ser um tolo com temperamento explosivo. Um coração sereno dá vida ao corpo, enquanto a inveja e desgosto corrompe e apodrecem até os ossos. Não é impressionante que algumas formas de câncer sejam tratadas com um transplante de medula óssea? Olha isso, como eu falei aqui no início. Vários tipos de câncer, eles precisam fazer uma transfusão de medula, né? Um tratamento ali, um transplante, transfusão não, um transplante de medula. Então, para que aquela pessoa seja curada daquele tipo de câncer, ela precisa de um transplante de medula. Ele precisa tirar a medula dele que está seca, corrompida, e colocar um outro tipo de medula ali, para que os ossos possam ser irrigados. Olha como que Deus é perfeito em tudo que faz. O que a ciência descobriu há pouco tempo atrás, já estava na palavra de Deus há milhares de anos atrás. Porque o próprio Deus já tinha colocado. Então, se lá os médicos tivessem lido aqui, ó, algumas formas de câncer, elas são tratadas com transplante de medula. Por quê? Porque a inveja corrói. A inveja deixa seco o sistema imunológico da pessoa. Muitas doenças, muitas enfermidades, irmãos, isso não é só câncer, não. Muitos problemas que as pessoas têm na vida é por causa da inveja. A inveja, por isso que fala assim, a inveja é pior que o câncer. Porque ela é a causa de muitos cânceres. Então, se a pessoa ela começa a nutrir inveja, descontentamento, desgosto, aquilo vai secando essa umidade que é encontrada no centro dos nossos ossos. Então, muitas doenças hoje em dia, a causa é a medula. Então, muitas doenças, muitos tipos de câncer que os médicos falam, a gente precisa fazer uma transfusão de medula. A medula dele está seca, não está mais úmida. Ela está seca, então a gente precisa fazer uma transfusão de medula para que a gente possa irrigar novamente esses ossos. E isso, irmãos, a medicina fala que é por falta, sei lá, de exercício, algum problema genético, mas não. A palavra de Deus diz que a inveja, ela corrompe os nossos ossos, ela apodrece os nossos ossos. Então a inveja ela é muito séria, a inveja não pode fazer parte da minha nem da sua vida de forma alguma. Se você vê que você está com algum tipo de pensamento ou de olhar para alguma coisa de forma diferente, irmão, você fala assim, ó Senhor, arranque os meus olhos para que ele não me faça pecar contra ti. Porque é a gente mesmo que vai ser prejudicado por causa da inveja. A Bíblia confirma que há uma relação real e sempre presente entre o coração, o espiritual e a saúde. Não estou sugerindo que aqueles que estão doentes tenham problema espiritual. Nós vivemos em um mundo caído, crivado pela maldição de moléstias e enfermidades. O que eu estou dizendo é que a amargura, a falta de perdão, uma raiva não resolvida e outros problemas do coração, do sentimento, afetam diretamente nosso sistema imunológico. Em seu livro, Mark Angel, Your Ally, sei lá como que pronuncia isso, irmãos, mas é assim, ó, faça da sua raiva sua aliada. Em seu livro, Mark, faça da raiva sua aliada, Neil Clark Warren, sou péssima em inglês, irmão, eu vou ficar boa porque eu vou aprender a falar inglês, tá? Relatou que ressentimento é o sentimento mais frequente relacionado a doenças punitivas e frustração é o segundo. Então, ressentimento
Ressentimento, o que é um ressentimento? É alguma coisa que você sentiu e de tempo em tempo você vem se lembrando daquilo. Então você sente de novo. Aí passou um tempo, você se lembra de novo. Você sente de novo. Exemplo, quando há uma traição num relacionamento, a pessoa não perdoou de verdade, então ela fica o quê? Com aquele ressentimento. De tempo em tempo ela vai se lembrando daquela situação e ela vive todas as emoções de novo em seu corpo. Quando eu estou ressentida com alguma coisa, quando eu não perdoei de verdade alguma situação, toda vez que eu lembro, eu posso ter acontecido há 10 anos atrás. Se eu lembrar hoje, eu vou manifestar no meu corpo todos aqueles sentimentos que eu senti no dia que aconteceu. Então, o ressentimento, ele é muito sério. É muito sério, porque um ressentimento, ele vai trazer de novo para você amargura, raiva. E é tudo que eu e você não pode ter na nossa vida. Então, eu preciso o quê? Segundo esse livro aqui, fazer da sua raiva sua aliada. Pois eu vou até procurar esse livro para a gente ler juntas aqui. O segundo é a frustração. Uma pessoa que está frustrada, tentou fazer alguma coisa, não deu certo, se frustrou. E sempre está trazendo aquele descontamento, aquela frustração para o seu dia. Uma frustração que aconteceu, por exemplo, nós tivemos uma empresa que tivemos que fechar. Se eu toda vez ficasse pensando, nossa, mas aquela empresa tinha tudo para dar certo, e papapá, todo aquele sentimento, aquela dor, aquela frustração que eu tive quando nós fechamos a empresa, aquilo ia estar presente todos os dias que eu lembrasse. Então, filha, não deu certo, parte para a próxima. Não, foi traída, passa para a próxima. Sabe? Não fica com ressentimento, nem fica com frustração. O autor lista uma amostragem dessas doenças comuns, provocadas por raiva não resolvidas, que são o quê? Dores de cabeça, problemas estomacais, resfriados, colites e hipertensão. Então, segundo o livro Faça da Raiva Sua Aliada, o autor ali, ele lista várias doenças comuns provocadas por raiva não resolvida. Que são dor de cabeça, problema estomacal, resfriado, colite e hipertensão. Então, quando a gente estiver com alguns sintomas disso, dá uma olhadinha para ver como é que você está por dentro. Tá tudo resolvido? Ou tem alguma raiva aí que você não resolveu ela? Tem algum problema que não foi resolvido? Dá uma olhada, vamos observar isso daqui. Outros estudos incluem molezas, abrangendo tipos de artrites, várias doenças respiratórias, distúrbios na pele, problemas no pescoço, nas costas e até câncer. A Bíblia há séculos declara que o homem só agora está descobrindo de verdade. Provérbios 3, 5 e 8 é uma riqueza de sabedoria a respeito de como devemos viver. Provérbios 3, 5 a 8 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde e vigor aos seus ossos. Temos uma promessa aqui. Se vivermos de acordo com o plano de saúde divino, Deus diz que trará saúde ao nosso corpo e vigor aos nossos olhos. Olha que bênção! Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Que a palavra de Deus é um plano de saúde divino. Se eu e você seguir todas as indicações aqui, todas as sugestões, todos os ensinos, todas as instruções que a Bíblia me dá e te dá, ela é um plano de saúde divino. Se a Bíblia fala que a raiva é pior que o câncer que corrompe o osso,
Falei, nossa, então eu não posso ter raiva na minha vida. Eu não posso deixar que a raiva entre dentro de mim. Isso é dentre outros, irmãos. Lê Provérbios. Provérbios é muito rico em conselhos. Provérbios foi escrito por Salomão, o homem mais sábio da terra. Então ali ele dá muitos conselhos práticos. E são conselhos práticos. São conselhos do dia a dia. Coisas que ele observou e coisas que ele viveu na pele. E hoje ele tá tudo disponível para mim e para você. Então, quando você estiver doente, irmãos, em vez de você correr pro UPA, tá? Por exemplo, nossa, tô com uma dor de cabeça chata, eu vou lá. Aí já começa a vir um monte de coisa na nossa cabeça. Nossa, o que será que é? Não, vai para a palavra. Vai para a palavra. Olha dentro de você, como é que você está? Você está em paz? Você está... Quais são os tipos de pensamento que está vindo na sua mente? Você está com lembranças do passado? Você está ressentido em alguma área? Você está frustrado? Dá uma olhada para dentro de você. Aí você fala, nossa, realmente, essa semana os meus pensamentos não estão sendo nada bem. O passado está vindo com força na minha mente. E eu estou sentindo tudo que eu senti lá. Toda a raiva que eu senti há 10 anos atrás está presente hoje aqui. Então, sabe o que você faz? Dobra seu joelho, ora, peça para o Senhor limpar os seus pensamentos, tirar esse sentimento de dentro de você. Vai lá na cozinha, toma um copo de água. Respira, bota um louvor. Se você não acalmou, aí depois você vai procurar um médico. Mas primeiro, faça a sua parte. Não permita que nenhum pensamento, nenhum problema que você teve no passado, ele venha te assombrar hoje. Porque eu não posso resolver nada que aconteceu no passado na minha vida. Eu não posso. E você também não pode. Então, eles vêm para quê? Para roubar nossa paz, para nos contaminar, para nos prejudicar. Então, ele não pode fazer parte do meu dia a dia, do seu dia a dia. Então, tome cuidado, irmãos, com o que você está fazendo com o teu coração. Ele é o seu bem mais precioso. Dele procede as entradas da vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que vem na nossa mente, quais são os sentimentos que estão me rodeando e que estão te rodeando. Não permita que terceiros venham tirar sua paz. Não permite que problemas que você não tem mais acesso venha roubar a tua paz. Coisas que eu fiz ontem, eu não consigo mais mudar. Coisas que você fez ontem, você não consegue mais mudar. E isso não pode tirar a tua paz. Você precisa o quê? Entregar isso daí para o Senhor e confiar nele. Entregue o seu coração para o Senhor e confia nele. E não apoie em seus próprios entendimentos. Não adianta você ficar assim, nossa, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse falado isso, você não fez e você não falou. E hoje você não pode resolver nada. Se você continuar insistindo nisso, você vai ficando doente. Então, a gente precisa o quê? Cuidar do nosso coração. Porque um coração bem disposto, ele é um remédio eficiente. Uma mente bem disposta é um remédio eficiente. E um espírito oprimido, ele só vai fazer com que nós sejamos prejudicados, os nossos ossos sejam ressecados e muitas enfermidades venham acontecer na minha e na sua vida. Uma pequena oração. Senhor, Tu conectastes meu coração à minha saúde de propósito. Por favor, ajuda-me a viver um espírito saudável, a fim de poder evitar consequências físicas desnecessárias. Ajude-me a manter tanto o corpo quanto a minha mente revigoradas pela tua sabedoria. Eu sou forte quando mantenho um coração alegre e saudável. Amém? Deus abençoe seu dia. Um coração saudável aformoseia o rosto, te deixa mais bonito, te deixa mais conectado com o Senhor.
Ótimo dia!